Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Dormiram bem? Estão aí descansados para começar mais um dia de aula? Muito bem. Pessoal, antes de nós começarmos, vamos fazer uma oração, tá bom? Vamos lá. Querido Deus, maravilhoso Pai, muito obrigada, Senhor, pela noite de sono, obrigada pelo dia que já se iniciou e obrigada porque o Senhor esteve conosco até esse momento. Que o Senhor possa abençoar a cada um de nós, que possamos aprender bastante e colocar tudo que aprendemos em prática. É isso que eu te peço e te agradeço, não por amor de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá, pessoal. Nossa aula de hoje vai começar com ciências, ok? Então, vamos lá para a apostila. Abram aí, capítulo 7, sistema urinário, página 128, tá bom? Olha só. Vamos lá? Abram a apostila e acompanhem aí com a Pro. Olhinhos grudados na apostila agora, tá? Vamos lá. Vocês estão vendo aí que essa primeira imagem do capítulo 7 do sistema urinário, o que você consegue observar aí? Muito bem, nós temos um menino fazendo o quê? Bebendo água. E olha só, ele bebeu água ali no horário, depois ele foi, bebeu de novo. Olha, ele tá bebendo praticamente ali de quanto tempo? Ó, um foi 9 horas, depois foi 9h30, depois às 10. E aí o que aconteceu com ele? Muito bem, ele foi no banheiro. O que será que isso significa? Vamos lá? Vamos pro levantando hipóteses. O que o garoto vai fazer no banheiro? O que ele vai fazer? Ele bebeu bastante água, vocês estão vendo, né? Já 3 vezes, 3 copos cheios. O que será que ele vai fazer no banheiro? Muito bem, ele vai urinar, fazer xixi. Vamos lá, escrevam aí. 2, o que provoca essa necessidade no ser humano? Por que a gente tem vontade de ir no banheiro e fazer xixi? Isso, porque a gente toma algumas coisas durante o dia, bebe água, bebe suco, né? Então, assim, a gente tem vontade de ir no banheiro por conta disso, por causa de todos esses líquidos que a gente toma. Número 3, qual é a importância dessa função orgânica? Qual a importância de nós fazermos xixi? Qual a importância de urinarmos? Isso, ela causa uma limpeza do nosso corpo, ela está eliminando as impurezas através do xixi, tá bom? Muito bem. 4, o que aconteceria com o nosso corpo se não pudéssemos urinar? Bom, se quando a gente faz xixi nós estamos eliminando as impurezas, se nós não pudéssemos fazer xixi, o que ia acontecer com essas impurezas? Isso, elas iam ficar no nosso corpo. Então, por isso que nós precisamos beber água para podermos fazer xixi, para nós eliminarmos essas impurezas que estão no nosso corpo. Porque se nós não fizéssemos isso, elas iam ficar lá, tá bom? Então, muito bem. Página 129. Comigo. Formação de resíduos indesejáveis. Enquanto estão em funcionamento, os veículos e as máquinas industriais produzem substâncias que não são aproveitáveis, ou seja, não são úteis, não dá para aproveitar. E por isso precisam ser eliminadas. Olha lá, o carro, o que ele está fazendo? Ele está liberando fumaça na atmosfera. Indústrias estão lançando substâncias tóxicas no ar. Aquilo que não é importante para a indústria ali do produto que ela está fazendo, ele vai eliminando. Olha ali, despejo de resíduos industriais na água. Então, tudo que a indústria vai eliminando dos produtos que ela está fazendo, que não é importante, ela vai jogando, tá? Infelizmente, não é uma forma muito boa para o meio ambiente, né? Porque está despejando ali na água, isso polui os nossos rios. Mas aqui, o foco é que vocês entendam que aquilo que não é útil vai sendo eliminado, tá? Aquilo que não é importante. A mesma coisa acontece no corpo humano. Durante seu funcionamento normal, ele fabrica substâncias inúteis e prejudiciais à saúde, as quais não podem se acumular no organismo, devendo, portanto, ser
Isso mesmo, expelidas. Aquilo que não é importante, que vai prejudicar a nossa saúde, o nosso corpo, feito por Jesus, que é muito inteligente, vai eliminar, tá bom? Olha só, clique. Substâncias inúteis ou prejudiciais à nossa saúde, né, que são produzidas pelo próprio organismo, são chamadas de excretas. O que são excretas? São lixo celular. Então, as nossas células, elas às vezes produzem algumas substâncias que não são boas para o nosso corpo, tá? E para que isso não fique no nosso organismo, né, elas são eliminadas. Esse lixo aí é chamado de excretas, tá bom? Esse é o nome, excretas. O nome já mostra que não é algo bom, né? Não parece quando você fala excretas, não parece muito bom. Então lembra, excretas, lixo celular, lixo produzido pelas células lá do nosso corpo, no nosso organismo, tá bom? Não é bom. As excretas são formadas durante as reações químicas normais que acontecem nas nossas células. Um bom exemplo de excreta é o gás carbônico, produzido no interior das células e eliminado quando expiramos o ar. O que é expirar o ar? Tá bom? Quando vai para fora, isso é expirar. Então, uma excreta é o gás carbônico e quando nós expiramos, tá bom? Esse gás carbônico sai do nosso organismo porque ele é prejudicial, tá bom? Olha só. Lembrem-se, as fezes não são consideradas excretas, olha lá, por não serem produzidas pelas reações químicas ocorridas nas células. Professor, como o nosso corpo se livra das excretas? As excretas são produzidas pelas células, são lançadas no sangue, filtradas e eliminadas pelo organismo. Opa, mas será quem que faz esse filtro? Nós já vamos descobrir. Então, pessoal, olha só, pensem só numa coisa. As nossas fezes não são excretas, tá bom? As excretas são todas aquelas substâncias que são produzidas por reações químicas nas células, tá bom? As fezes, elas vão por outro caminho, não são produzidas nas células, tá bom? Então, elas não são consideradas excretas, não se esqueçam disso. E olha lá, aqui ela está perguntando, como que a gente se livra dessas excretas? O nosso corpo faz esse trabalho, o nosso organismo ele filtra, tá bom? O nosso sangue elimina e vai eliminar essas excretas. Nós vamos descobrir como. Página 130, órgãos do sistema urinário. Olha só, eu já sei que quando chega nessa página, alguns começam a dar uma risadinha aqui, começa a ficar sem graça ali. Olha só, aí estão representados dois órgãos do nosso corpo. O nosso corpo ali, o interior do corpo, tá? Do menino e da menina. E se está no livro é porque se entende que vocês estão na idade correta e tem maturidade para ouvir, tá bom? Esse tipo de coisa que é normal, é o nosso corpo, tá? Então atenção e levem com seriedade esse momento porque é muito importante, nós precisamos conhecer, tá bom? Vamos lá. Órgãos do sistema urinário. Estes são os órgãos que compõem o sistema urinário humano. Olha só, nós temos ali no menino, no homem, como que é, tá bom? O sistema urinário, e na mulher, que tem uma pequena diferença, tá bom? Um do outro. Olha lá, nós temos no homem e na mulher os rins, são iguais ali, tá bom? 2 rins, tudo direitinho. Nós temos os uréteres, tá bom? Os canais ali também são iguais. Nós temos a bexiga, também são iguais, e nós temos a uretra. Mas o que tem ali de diferente? Isso é o tamanho, né? Vocês podem ver que na uretra masculina é um pouco maior e na uretra feminina é um pouco menor. Nós já vamos conversar sobre isso, tá? Guarda aí esse mistério. Por que será que é assim? Vamos conversar já. Vamos lá. O sistema urinário realiza a filtragem do sangue e a eliminação de substâncias tóxicas ou inúteis. Então, quem que faz esse filtro, essa limpeza? O sistema urinário. Ele que é o responsável, tá bom? Pela filtragem do sangue e a eliminação de substâncias tóxicas ou inúteis, né? Não tem serventia nenhuma, não servem, a fim de que elas não se acumulem no nosso corpo. Então não é para ficar lá, elas precisam ser eliminadas, tá? Olha aí, tem uma ilustração bem legal para vocês entenderem, tá?
Acompanhando no livro com a Pro, olhem aí. Nós temos aí, nesse retângulo, o sangue com excretas, tá? Você vê que ele parece que tá meio sujinho ali, né? O que acontece? Ele vai... Essas excretas ali com o sangue, elas vão ser filtradas e eliminadas pelos nossos rins. Então o sangue vai lá, passa pelos nossos rins, ele é filtrado, tá bom? E ele elimina essas excretas, esse lixo que não são úteis para nossa, tá bom? Essas excretas não são úteis para o nosso organismo, né? Nem para as nossas células. Tá bom? E aí, quando ele passa pelos rins e ele é filtrado, esse sangue, ele sai como? Limpinho, olha só como ele tá ali, ó, sangue sem excretas. Então, pessoal, muito simples, gravem esse desenho, essa ilustração aí, que vocês não vão se esquecer, tá bom? Muito bem. Número 1, observem nas imagens anteriores que o sistema urinário masculino e o feminino são formados pelos mesmos órgãos e executam funções idênticas. Olha só, é igual. A diferença que tem é muito pequenininha. Olha só, nós vamos conversar. Entretanto, há uma diferença entre eles. Os órgãos são idênticos, mas um ali tem uma diferença, tá bom? Qual é? Por que isso acontece? A Pro, olhem lá em cima nos desenhos, na ilustração. A Pro já tinha falado para vocês, certo? Tem uma diferença ali mínima. Qual que é essa diferença? Muito bem. O tamanho, a uretra masculina é maior do que a uretra feminina. Muito bem, parabéns. Mas Pro, por quê? Por que tem essa diferença? Olha só, pessoal. A uretra masculina, ela é maior, porque essa uretra precisa passar pelo órgão masculino, que é o pênis. Esse é o nome, tá bom? A uretra, ela vai passar, esse canalzinho vai passar por dentro de todo o órgão. Por quê? Porque o xixi vai ser expelido a partir dali, tá bom? Na mulher, na menina, não precisa, tá bom? Esse órgão, ele fica interno, a uretra é por dentro, tá bom? O xixi sai normalmente, mas o canal é ali por dentro. Por isso que tem essa diferença de tamanho, tá bom? Porque o órgão masculino é diferente do órgão feminino, tá bom? Entenderam? Volta o vídeo se precisar, tá bom? Para vocês montarem a resposta e colocar aí. Então, Pro, qual que é essa diferença aí que tem no sistema urinário masculino e feminino? Os órgãos são idênticos, a mesma coisa. A única que diferencia é ali o tamanho da uretra, tá bom? Na masculina é maior, por conta que ela tem que passar no órgão masculino, que é o pênis, e na mulher não, porque fica por dentro, então o canal é menor, tá bom? Então escrevam aí, a diferença é o tamanho da uretra e a explicaçãozinha que a Pro já falou pra vocês, tá? Vamos lá, escreveram? Muito bem. A Pro tá orgulhosa de vocês, porque vocês estão lidando com muita maturidade até aqui, tá bom? Muito bem. Página 131. Vamos entendendo um pouquinho mais sobre esse sistema urinário. Vamos lá. Rins e formação da urina. Quais são os órgãos mais importantes do corpo? Coração, cérebro, pulmões e estômago. Rins. Rins? Vamos lá. Por que será que esse coleguinha falou que os rins também são importantes? 2. Analise a situação anterior e responda as questões. A. Em sua opinião, quais são os órgãos mais importantes do corpo? Essa aí é a sua opinião. Para você, quais são os órgãos mais importantes? Coloque aí os órgãos que você acha que são mais importantes para o funcionamento do nosso corpo. Escreveu? Muito bem, lembrando que se você precisar pausar o vídeo, pause para você dar a melhor resposta, tá bom? Porque vocês são muito inteligentes, então vocês precisam dar respostas elaboradas, né? Então pode parar o vídeo para fazer isso. Letra B. Você concorda com a afirmação do garoto na terceira imagem? Por quê? Essa também é a sua opinião. Você concorda com ele que os rins também são órgãos essenciais para o nosso corpo? Vocês concordam?
Então coloque aí, eu concordo com tudo que eu fui vendo aqui. Lembra que são os rins que filtram o nosso sangue, né? Que pega lá as excretas, tira, filtra ali do sangue e elimina esse lixo, essas excretas, e não deixa ficar esse lixo dentro do nosso corpo. Bom, para mim isso faz dele um órgão muito importante, mas é sua opinião, escreva aí, e aí a gente vai conversar um pouquinho mais. Vamos lá? Os rins estão localizados na região posterior do corpo, tá? Isto é, nas costas. Então os nossos rins estão localizados na parte de trás do nosso corpo, tá? Mais especificamente das costas. Temos 2 rins, um de cada lado da coluna vertebral, tá? A coluna ali, e um de cada lado ficam posicionados os nossos rins, tá? Mais ou menos na altura dos cotovelos. Então olha aí, fiquem retinhos e coloque assim o cotovelo retinho. Isso, é nessa posição que estão os nossos rins, tá bom? Na parte de trás, é nessa altura mais ou menos que estão os nossos rins, um de cada lado, tá bom? Além de filtrarem o sangue e expelirem as excretas, esses órgãos eliminam substâncias que estão em excesso em nosso corpo. Os rins trabalham diariamente, sem descanso, olha só. Ao longo de um único dia, eles podem filtrar cerca de 2.000 litros de sangue. 2.000 litros de sangue. Fala sério se eles não trabalham muito. Isso daí diariamente, tá bom? Então os rins são super trabalhadores. Tudo isso para manter o nosso corpo limpo, para eliminar aquilo que não é importante ou aquilo que tem demais no nosso corpo e ele não precisa de tudo aquilo, né? Então os rins fazem esse trabalho. 3. Como é possível os rins filtrarem até 2.000 litros de sangue por dia se há apenas 3 ou 4 litros em nosso corpo? O nosso corpo não produz 2.000 litros de sangue assim, né, em todo momento. Não. Por quê? Porque a gente só tem 3 ou 4 litros de sangue no nosso corpo. Como assim 2.000? Os nossos rins, eles filtram várias vezes por dia. Várias vezes por dia o nosso sangue. Então a gente está ali com 3 ou 4 litros de sangue no corpo, mas o rim vai fazendo o tempo todo essa filtragem. O tempo todo. Então por isso que ele vai filtrando quase 2.000 litros, porque ele filtra aquele mesmo sangue muitas vezes, tá bom? Porque o nosso corpo, ele sempre está produzindo muitas impurezas, sempre tem algumas coisas tóxicas, substâncias tóxicas que o nosso organismo produz, né? As nossas células produzem. Então, todas as impurezas que estão no sangue, elas precisam ser filtradas, por isso que tem essa filtragem o tempo todo, tá bom? Escreveram aí a resposta? Tudo certinho? Vamos lá, página 132. Quaprô. As excretas, as substâncias em excesso e a água formam a urina. Em média, produzimos e eliminamos 1,5 litro de urina por dia. Esse volume pode sofrer alterações, dependendo da temperatura do ambiente e da quantidade de líquido que bebemos. Então, se você é uma pessoa que bebe muita água, você vai eliminar mais urina, tá bom? Porque essas excretas, essas substâncias que são em excesso, que não servem para nada para o nosso corpo, elas vão formar essa urina, tá bom? Vamos lá, Caprô. Eliminação da urina. Como que essa urina, então, ela é eliminada para mandar embora tudo aquilo que não presta do nosso corpo, essas excretas, esse lixo? Vamos lá. Nos dias frios, eliminamos menos água pelo suor, tá? Por isso, sentimos vontade de urinar com mais frequência e quando ingerimos líquidos em grandes quantidades, a água em excesso é eliminada pela urina. Ela é produzida pelos rins e levada à bexiga por 2 canais chamados uréteres. Pessoal, nós eliminamos menos água pelo suor, tá? Então, o que acontece? Nós temos mais vontade de fazer xixi. Por quê? Porque a urina também vai com a água ali, né? Então, se a gente não está eliminando muita água pelo suor, vai sair muito dessa água
né, na urina. Por isso a gente tem muita vontade de ir no banheiro várias vezes nos tempos frios. Quando é calor, a gente vai menos. Por quê? Porque a gente elimina muito dessa água no nosso suor, tá? Ela é produzida pelos rins e levada à bexiga por 2 canais chamados uréteres. Então, essa água, né, que ali desse líquido que nós tomamos e também junto ali com as impurezas, ela é produzida pelos rins, tá bom? Aí os rins produziram, depois eles levam para a bexiga por 2 canais que são chamados uréteres. Então olha só, aí do lado tem a fotinha, viu? Olha lá os rins, onde é produzida essa água, tá? Os rins produziram, eles vão mandar por esses canais. Quais são esses canais? Olha aí, olhem os colados aí no livro, que ficam ali do lado, tá vendo? Ó, esses canais, eles são os uréteres, tá escrito aí. São eles que vão levar, tá bom? Para a bexiga dos rins, para a bexiga, essa água, tá? A urina, que é essa água ali junto com as substâncias, ela fica armazenada na bexiga. Então saiu dos rins, passou pelos uréteres, chegou na bexiga, ela vai ficar ali até que ela possa ser eliminada. Quando esse órgão começa a se encher, então olha só, tá enchendo, o que acontece com você? Você tem vontade de urinar, muito bem, de fazer xixi. O ato de urinar é denominado micção. Quando fazemos isso, a urina é eliminada do corpo através de um canal denominado uretra. Então não confundam. Uréteres são os 2 canais que saem do rim e levam, né, o xixi para a bexiga. Aí agora a bexiga, ela vai mandar para fora do corpo através da uretra, tá bom? Então a uretra é um canalzinho só ali que vai eliminar o xixi, tá bom? Número 4. Observe estas imagens e em seguida faça o que se pede. Pessoal, olha lá. A imagem A, a ilustração aí, o que é essa imagem? Muito bem, é um menino que ele tá fazendo o quê? Correndo. E o que está acontecendo com ele? Vocês estão vendo o que ali? Gotinhas de quê? Suor. Muito bem. E olha lá, o sol rachando. Dá para entender aqui que é um verão, né? Do lado, como que tá esse rapaz? Ele tá o quê? Todo agasalhado. Parece que tem ali um vento. Ele tá suando. Você tá vendo alguma gotinha? Não, não tá acontecendo. E o 1 ali, nós temos alimentos o quê? Sólidos, né? E no 2, alimentos líquidos. Pinte o quadro correspondente à situação em que a criança produzirá e eliminará o maior volume de urina. Em qual situação ela vai eliminar mais urina? Olha aí, analise. E aí depois você vai ter que justificar a sua resposta. Muito bem. A situação B junto com a 2. Pro, por quê? Lembra que a Pro falou que nós também eliminamos parte dessa água no suor? Então, num dia de calor, a gente vai eliminar muita água pelo suor e parte dessa água também na urina. Mas, Pro, e se eu tô no frio? Eu não vou suar. Né? Muito difícil. Então eu não estou eliminando muito dessa água. O que vai acontecer? Vai ficar ali na bexiga e você vai ter vontade de fazer xixi muitas vezes. E olha só, na ilustração 2, a gente só vê alimentos o quê? Líquidos. Se a gente toma muita coisa, né? Se nós bebemos muito líquido, se nós consumimos muito líquido, a gente tem mais vontade de ir ao banheiro, de fazer xixi. Então é a situação B, porque ele não estava suando, então ele não estava eliminando parte dessa água no suor, e aí ficou tudo para ser eliminado, né, através da uretra, essa urina que ficou na bexiga. E também ele bebeu muito líquido, ou seja, ele está com muita urina ali armazenada para poder sair, tá bom? Então por isso que é a ilustração B mais a 2, tá bom? Então por causa do frio e porque ele está tomando muito líquido.
tá bom? Entenderam? Acho que tá bem tranquilo, né, pessoal? Muito bem. Página 133, 5. Associe corretamente os órgãos do sistema urinário humano às funções que eles desempenham. Então, você vai associar os órgãos às funções que esses órgãos desempenham. Vamos lá. O primeiro são os rins. Letra A. O que os rins fazem? Muito bem! Eles filtram o sangue, retirando as excretas, aquele lixo, em circulação no organismo. Então, ele filtra o sangue para eliminar as excretas. Então, os rins são os filtradores. Então, você vai colocar ali, ó, na coluna, a segunda opção é a letra A, tá bom? Coloca aí, letra A, porque os rins, eles filtram o sangue, certo? Vamos lá. Agora, a letra B, uréteres. O que são os uréteres? O que eles fazem? Muito bem, a última opção ali na coluna ao lado. São canais que levam a urina dos rins à bexiga. Lembra que a Pro mostrou para vocês? Aqui estão os rins. Aqui já ficam os canais, que são os uréteres, que vão levar essa urina para bexiga. Muito bem, parabéns, pessoal. Letra C, bexiga. O que é a bexiga? Muito bem, já tá aí do ladinho, na coluna do ladinho aí já tá, ó. Órgão no qual a urina fica armazenada por algum tempo. Então, a bexiga, tá? É o órgão que vai deixar a bexiga ali. A urina ali por algum tempinho, tá bom? Até ela ser eliminada, certo? Tá tranquilo. D, uretra. Bom, foi a única que sobrou. O que é a uretra? É a primeira opção lá. É o canal que vai mandar esse xixi pra fora. Ele vai eliminar a urina, tá bom? Tudo certo? Se teve alguma dúvida, volta um pouquinho o vídeo, assiste mais uma vez, tá? Mas se a dúvida persistir, mande para a Pro, que a Pro vai responder para você, tá? A água e os rins. Para que nossos rins funcionem adequadamente, precisamos ingerir no mínimo quanto? 8 copos diariamente, tá? De água. Nos dias quentes, eliminamos a água pelo suor. Por isso, a urina eliminada é mais concentrada, mais amarela. Já em dias frios, quando suamos menos, há mais água na nossa urina, porque ela não foi eliminada ali no suor. Então, ela fica quase transparente, tá? A melhor maneira de sabermos se estamos ingerindo a quantidade necessária de água todos os dias é por meio da observação da urina. Ela deve ser abundante, bem clarinha e sem cheiro. Então, quando você bebe bastante água, tem bastante água na sua urina, né? Então, essa água, ela vai diluir mais essas excretas e todos esses resíduos, né, que o corpo está eliminando. Então, sua urina vai ficar bem clarinha, quase que não vai aparecer ali, tá bom? No seu vaso sanitário. Então, pessoal, essa é uma forma que você percebe se você está realmente bebendo bastante água, tá? Se sua urina tá clarinha, sem cheiro. É sempre importante nós fazermos esse exercício de olhar, tá bom? Porque você precisa tomar bastante água, porque essa água vai ajudar você a eliminar essas excretas, esse lixo, isso que não serve mais para o seu corpo, tá? Aí, pessoal, nós temos a atividade 6 e a atividade 7. Essas duas atividades vão ficar para casa, tá bom? E aí na próxima aula a Pro retoma com vocês e nós vamos corrigir. Aliás, o 6, o 7 e o 8 que tá na página 134, tá bom? Então, pessoal, um beijo bem grande, um abraço apertado da Pro e nós vamos corrigir essa atividade na próxima aula.